Queridos, fique de pé no seu lugar mais uma vez. Coloca as duas mãos no teu coração. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, vamos apresentar a Deus mais uma vez o nosso coração, a nossa vida. Pedir que o poder da palavra de Deus venha sobre nós. Pedir que o poder do Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Em o nome de Jesus. Pai, nós, ó Deus, louvamos ao teu nome. Pai, nós te exaltamos nesta noite. Espírito Santo de Deus, tu que habitas dentro de nós, fortalece a nossa mente, fortalece o nosso coração, a nossa intimidade contigo, Espírito Santo, possa ser aumentada. Espírito Santo, vai trabalhando em nós. Queremos mais de ti, mais da tua força, mais da tua unção, mais da tua capacitação. Espírito Santo, seja conosco, que os céus se abram de uma forma especial sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas, sobre a nossa família, em Cristo Jesus. Amém e amém. Diga a glória a Deus. Você pode, querido, querida, aplaudir Jesus com alegria? Aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e depois pode se assentar. Amém. Queridos, Hebreus 11:38. Eu quero falar nessa noite, dando continuidade à série de mensagens que temos falado sobre o tema deste mês, que é Em Chamas para Deus. Eu quero trazer o tema: o que produz o Espírito Santo na vida do homem? O que produz o Espírito Santo na vida de um homem? E eu pensei ali em pensar um nome, pensar um personagem bíblico que pudesse trazer um exemplo para nós. Um exemplo para a nossa vida, ser ali um modelo de uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo. E realmente não é muito difícil a gente achar, são muitos os personagens em si. No entanto, eu decidi, creio que pela direção do Espírito Santo, trazer uma reflexão sobre um homem chamado Estevão, Estevão. Aqui em Hebreus a gente conhece, que é a galeria da fé, os homens que viveram nesta terra, que honraram essa terra. Ele não está aqui na galeria da fé, mas ele está dentro, com certeza, desse requisito aqui, dessa percepção do autor, que diz que dos quais, falando daqueles homens, daqueles personagens, dos quais o mundo não era digno. Ele vem relacionando várias pessoas, vários homens, mulheres, de Deus, que fizeram sinais, prodígios, maravilhas, que foram tremendamente usados, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, e que a terra não era digna deles. E com certeza, querido, querida, também Estevão se encaixa perfeitamente nisso daí. Estevão era um grande homem de Deus, e a gente observa aqui, lá em Atos dos Apóstolos, após a vida e o ministério de Jesus, agora sob o bastão dos apóstolos em si, para instituírem, levantarem a igreja primitiva, a gente vê o crescimento, logo lá em Atos capítulo 6, abra para mim Atos capítulo 6, a gente vê que a igreja está crescendo, a igreja primitiva, ela está avançando, está crescendo o número dos adeptos, e à medida que o número vai crescendo, com certeza
os problemas também vão surgindo e se avolumando, né? E aqui o texto diz que ia crescendo o número, né, dos discípulos, daqueles que se convertiam, e aí começou a gerar murmurações, problemas, e decidiu-se instituir, levantar diáconos, líderes, para ajudar a organizar, ajudar nos conflitos, ajudar nas situações que viessem a aparecer. E aí, avança para mim por 3, diz o seguinte: olha, escolhei irmãos, dentre vós 7 homens, foi dado esse comando, vamos escolher 7 homens, olha os requisitos, né? Olha os requisitos exigidos para ser um líder ali, para ser um representante da igreja primitiva, para ser um diácono, um obreiro ali, para ajudar na organização da casa do Senhor ali, da igreja primitiva. Olha lá, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, amém? De sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Qual importante negócio? Para estar junto, organizando ali, né, os problemas, amém? Verso 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, os apóstolos em si, eles não estariam envolvidos com todos os afazeres, eles se dedicariam apenas lá em estudar, em ministrar a palavra, em dar o alimento, enquanto outros estariam nas partes mais administrativas, né? Pula agora para o verso 8, que vai falar mais diretamente sobre, então, Estevão. Então, lá atrás, decidiu-se escolher 7 homens, com aqueles requisitos: sabedoria, boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. E aí escolheu-se um deles, dentre eles, Estevão. E aí o texto começa a falar sobre a pessoa de Estevão. Estevão, cheio de fé, amém? Estevão era uma pessoa cheia de fé. Primeira qualidade, querido, querida, de uma pessoa que é separada, que é serva do Senhor, que Deus quer usar, essa pessoa tem que ter fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quantos têm fé aqui, queridos? Levante a mão. Ter fé é muito bom. Ter fé é muito bom. Hoje eu assisti um vídeo de um homem, Leonardo, de um filósofo, né, chamado Leonardo alguma coisa, não lembro do sobrenome dele. Ele foi arguído, fizeram uma pergunta para ele, um jovem cristão ali fez uma pergunta sobre Paulo para ele, sobre a questão da vida, né, que viviam os cristãos, que Paulo cria, os ensinamentos de Paulo. Aquele homem cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, né? Ele conhecedor, tá? Conhecedor profundo da história. Ele narrou vários pontos da história da vida de Paulo, narrou ali certinho, show de bola, né? E ele fala na sua colocação sobre exatamente essa questão, porque os cientistas, os filósofos, né, as pessoas mais voltadas para as letras, usam muito o racional, né? O racional, o que se pode comprovar. E ele estava falando, né, sobre esses dois aspectos, o aspecto racional, e estava falando, respondendo a pergunta desse rapaz que falava sobre os ensinos de Paulo. E Paulo fala, olha, em tudo dai graças, não é isso? Que ensina o Evangelho, né, pessoal?
que, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Eu costumo dizer para a pastora Marília sobre isso, né? Que é muito bom ser cristão, porque se acontece uma coisa boa, a gente dá glória a Deus, né? Glória a Deus, Deus me abençoou. Se não alcançamos, se deu ruim, a gente fala, glória a Deus, não era o tempo de Deus. Isso é um absurdo, cara, isso é uma loucura, né? A gente se resigna, a gente aceita e fala, não era o tempo, não era da vontade de Deus, eu vou esperar o tempo de Deus, Deus está no controle de tudo. Exatamente isso que eu costumo falar para a Marília, é que esse filósofo, né, estava colocando, e ele falando. Então, os cristãos pensam dessa forma. Em síntese, para não me prender nisto, o que ele falou? Eu não tenho isso daí. Eu não tenho esse tipo de fé, eu não tenho. Porque eu creio mais na razão, mas eu reconheço, palavras dele, eu gostaria de ter esse tipo de fé, porque é muito bom ter essa fé. Eu não tenho, mas ele olhou para o rapaz e falou, continue crendo nisso daí, eu admiro a sua fé. Ou seja, com todo conhecimento, com tudo, com toda a ciência, né? Ele preferiu optar tão somente pelo racional, pela ciência, pela lógica e pela razão. Mas ao mesmo tempo, ele não foi como muitos são, né, críticos absurdos e bate, né, naqueles que estimam a fé, valorizam a fé. Ele, ao contrário, ele falou, sou um admirador daqueles que conseguem viver assim, que conseguem ter fé como você. Continue na sua fé. Pelo menos ele teve uma colocação diferenciada. Amém? Então, nós, queridos, como cristãos, vivemos melhor, somos mais sadios, e a própria ciência também já se posicionou falando que as pessoas que têm algum tipo de fé vivem melhor, são mais saudáveis em todos os sentidos do que aqueles que não praticam alguma fé. Amém? Vale a pena ter fé, vale a pena confiar, e confiar bem, confiar certo é confiar em Jesus, que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro Deus senão a pessoa de Jesus. Diga glória a Deus, queridos. Então é viver pela fé, e Estevão, ele era cheio de fé. Que a fé, meu irmão, possa tomar toda a tua vida e não ter nenhum espaço para a incredulidade. Diga glória a Deus, queridos. Tira toda a incredulidade da tua mente, toda a incredulidade do teu coração, toda palavra negativa, e viva pela fé, que você vai viver bem e você será vitorioso sobre todas as coisas. Amém? Diz que ele era cheio de fé e de poder. Cheio de fé e de poder. Querido, querida, seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus nessa noite. Esse é o mês no qual estamos buscando o poder do Espírito Santo. Querido, querida, meu amado, minha amada, temos ensinado o quê? Que existem algumas coisas que são ordens na Bíblia. A partir do momento que você abre o coração e aceita Jesus, ele passa a ser o teu Senhor, passa a ser o seu dono. E aí a Bíblia não pede favor, a Bíblia não pede licença para você. A palavra, ela é sempre imperativa: andai em espírito e não cumpram os desejos da carne. É ordem. Você entrou para isso? Você está caminhando com Jesus? A Bíblia não te dá opção, então. Andai em espírito, segui a paz, andai em espírito, né?
são imperativos. Buscai enquanto se pode achar. A Bíblia só vai direto, meu irmão, só vai direto. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. A Bíblia vai direto. Vinde a mim, só imperativo, todos que estáis cansados. A Bíblia não pede, dá licença, por favor, porque é palavra de ensino, é para o próprio bem do povo. Amém, amados? E aqui a Bíblia nos orienta que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então, se há a palavra cheio, é porque pode estar na metade, pode estar até vazio. Amém ou amém, pessoal? Não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. E eu já preguei e falei sobre isso. Jesus, antes, lá no Evangelho, antes de ascender, subir aos céus, ele fala: olha só, eu vou para o Pai, mas não deixarei órfãos, o Espírito Santo vai estar atuando com vocês, ok? Beleza, agora, antes de vocês iniciarem pregando, falando, né, sendo meu representante aqui na terra, operando sinais, prodígios, porque eu dou esse poder para vocês, eu quero que vocês façam o seguinte: fiquem em Jerusalém, Atos 2, fiquem em Jerusalém e aguardem lá até que do alto sejais revestidos. Ou seja, eles já estavam vestidos, eles já tinham o Espírito Santo já estavam neles. Amém? E aí Jesus diz: olha, fiquem em Jerusalém, busquem lá até que sejais novamente mais uma vez, está vestido? Vou revestir vocês de um poder maior, do poder, para que sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Amém? E ali em Atos 2, eles estavam unânimes em oração, buscando, clamando, orando, e de repente aquele local, o cenáculo, foi tomado, né? Um vento impetuoso tomou aquele local, os quatro cantos, línguas de fogo foram repartidas no meio deles, e eles foram revestidos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Dá glória a Deus. Ali eles foram revestidos, foram cheios do Espírito Santo. Então, queridos, nós podemos ter o Espírito Santo, nós temos medidas disto, ou seja, o texto nos ensina que, portanto, eu preciso buscar. E não foi um dia apenas, um momento apenas. Os discípulos estavam há dias buscando, clamando lá pelo poder do Espírito Santo. Então, meu amado, minha amada, exige uma dedicação da nossa parte, exige uma busca da nossa parte, exige uma entrega da nossa parte. E aí o Espírito Santo vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, até você estar cheio. E a vontade de Deus é que você transborde em o nome de Jesus. Amém, amados? Você será cheio, você vai transbordar do poder do Espírito Santo. Estevão era esse homem, amados. Estevão era esse homem. E não há época na humanidade mais urgente do que a nossa, de estarmos cheios do poder do Espírito Santo, porque os dias são maus, os dias são de trevas. As lutas são grandes, as provas e as dificuldades são grandes. Estevão, querido, querida, estava vivendo um momento cruel, difícil. Ele era cheio de sabedoria, cheio do conhecimento, cheio de fé, cheio do poder. E Deus usava poderosamente esse homem. Ele fazia sinais, prodígios, maravilhas no meio do povo. Meu irmão, minha irmã, quando você está cheia do poder de Deus,
você vai começar a ser um canal de bênção para outras pessoas, para a tua casa, para a tua família, onde você estiver, no teu trabalho, na tua escola, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero dizer para você que está liberado sobre a igreja, liberado sobre a nossa vida, esse Espírito que vai te capacitar com sabedoria, com poder, em nome de Jesus, virá sobre a tua vida, para que você exerça o ministério aqui na terra, seja um canal de bênção para outras pessoas, assim como Estevão foi. Porque uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo faz, querido, querida, diferença nesta terra. Olha o verso 9, avança para mim. Diz que, ainda sobre Estevão, verso 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eles questionavam Estevão, eles arguíam Estevão, eles estavam se opondo aos conhecimentos de Estevão, ao que Estevão estava pregando, falando, fazendo. Estavam se levantando. E aí o verso 10 diz o quê? E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Diga glória a Deus, queridos, porque ele era cheio de sabedoria, cheio do poder do Espírito Santo. Querido, querida, quem é que pode resistir àquele que é cheio do poder de Deus? Todo inimigo que se levantar contra a tua vida vai ser envergonhado, vai cair por terra, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, é imbatível. Alguém dá glória a Deus? Aleluia! Ele era cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é destemido, você é corajoso. Mas se tirar, meu irmão, minha irmã, o poder do Espírito Santo de Deus da nossa vida, seremos o quê? Medíocres. Seremos pequenos, estaremos acovardados. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não nos tem dado um outro espírito, um espírito qualquer, de medo, não, mas de poder. Esse é o espírito que é liberado para a igreja. Diga glória a Deus, queridos. Então, nós precisamos desse poder, precisamos do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus para enfrentar todas as adversidades. Se você, meu irmão, minha irmã, estiver cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir suplantar as adversidades que o mundo está jogando contra a tua vida. As provas e as lutas estão vindo sobre a tua vida, como veio sobre Estevão, mas ele era cheio do poder do Espírito Santo. E qual foi o resultado? Eles não resistiam à sabedoria de Estevão. Amém, amados? Não resistiam. Todos os argumentos caíam por terra e Estevão prevalecia. Diga glória a Deus. Prevalecia. Mas esse texto deixa claro o que, pessoal? Deixa claro que isso também para nos preparar, né? A Bíblia é um manual, é didática, ela nos ensina. É para nos ensinar o quê? Que mesmo cheios do poder do Espírito Santo, né, nós enfrentaremos barreiras, lutas e dificuldades. E eu acredito, querido, querida, que esse reforço, esse enchimento, esse transbordar é exatamente o quê? Para resistirmos às provas, às lutas e às tribulações, amém? Porque senão não aguentaríamos. Por isso, eu digo para você, querido, querida, não fique vazio, não fique pelo meio, seja cheio do Espírito Santo, porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai aguentar, as pressões serão grandes. Vivemos, repito, em dias difíceis, em dias maus,
E somente aqueles que estiverem cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, vão conseguir suplantar as adversidades. Amém? Olha só um texto comigo, 2 Timóteo 3,12. Eu gosto muito desse versículo. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqueles que querem viver piamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Outra versão diz: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão tribulações, né? Mas claro, aqueles, querida, que quiserem servir a Deus com fidelidade, aqueles que quiserem seguir certinho no caminho de Deus, aqueles que quiserem trilhar olhando para Jesus, aqueles que quiserem andar de maneira reta, sem viver uma vida de erro, de pecado, a Bíblia diz que esses serão perseguidos. Serão perseguidos. Perseguiram a Estevão. Por quê? Porque ele era um homem reto. Você viu que uma das exigências, requisitos, era o quê? Ser reto, ser justo, ser íntegro. Amém? E ele passou por esse requisito. Amém? E aqui Paulo fala o seguinte: aqueles que querem viver de uma maneira reta, correta, digna, sincera, piedosamente diante de Deus, vão sofrer perseguições, vão sofrer encarnações, zombarias, deboches. Às vezes não acontece isso? Na tua família, debocham de você, zoam você de ser um cristão, de estar na igreja, de ser um ofertante, de ser um dizimista. No teu trabalho você não é perseguido muitas das vezes por não participar de algumas coisas escusas. Lá no teu colégio, na tua faculdade, no teu curso, que às vezes te chamam, né? Vamos ali para a gente beber um pouquinho. Aí você fala: não vou. Pô, deixa de ser careta, você não participa de nada. Aí você é excluído do grupinho, você é mal visto, você é perseguido. Aí você tem que optar, né? Tem que optar, ou fazer parte do grupinho do pessoal, ou não fazer. E aí, a Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores, né? Ou é ou não é, né? Então, a Bíblia fala também que não tem como ser, não dá para ser meio termo, ou é quente ou é frio, morno, não dá. Então, queridos, é importante saber o seguinte, que aquele que quer servir a Deus piedosamente, vai enfrentar provas, lutas, barreiras, dificuldades, perseguições se levantarão, mas você precisa estar cheia do poder do Espírito Santo. Só assim você vai conseguir suplantar as lutas, as provas e as perseguições. Amém, amados? Mateus 5,10, olha para mim, Mateus 5,10. Mateus 5,10. O que diz lá Mateus 5,10? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos
céus. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado: estão te perseguindo? A Bíblia te chama de bem-aventurado. A Bíblia te chama de bem-aventurado. Os problemas, as lutas, as situações estão te encurralando, a Bíblia te chama de bem-aventurado, porque Estevão também enfrentou isso. Os homens que querem viver piedosamente enfrentarão essas situações. Amém? Volta para mim em Atos lá, volta lá para mim em Atos, veja o verso 13. O que acontece? O que acontece com Estevão? Começaram a fazer o quê? Levantar falso contra ele. Olha lá o verso 13. Verso 13, do mesmo capítulo 6, né? Verso 13. E apresentaram falsas testemunhas, e diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e contra a lei. Acusaram ele, se levantaram falsamente contra ele. Querido, querida, isso não acontece conosco? Levantes falsos contra a nossa vida? Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, assim como Estevão estava. Olha o verso 15. Então todos que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Meu irmão, minha irmã, se você se mantiver na presença do Senhor, Deus vai honrar a tua vida como honrou a vida de Estevão. Alguém dá um glória a Deus, queridos? Porque Estevão tinha tanta intimidade, tinha caráter, tinha conduta diante de Deus, que olharam para ele e viram nele a glória do Senhor. Viram nele ali no seu rosto, estava brilhando como se fosse de um anjo. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom demais. Amém, amados? Que as pessoas possam, queridos, olharem para nós e ver a glória do Senhor, ver a presença do Senhor, ver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, te confundirem com Jesus, amém? Olharem para você e falarem: vem cá, você é um cristão? Não é bom a gente ser reconhecido assim, né? Você é um cristão? É muito bom, muito bom. Eu fui um dia desse no Lava Jato, parei lá, estou sentado, coisa e tal, e aí o camarada pegou o carro, aí ligou o carro, quando liga, já cai, né, na rádio evangélica, né? Aí o camarada, quando manobrou, parou: você é cristão, né? Aquele louvor é bonito. Eu falei: não, sou. Você é pastor? Eu falei: sou. Aí você tem cara de pastor. Né? Quer dizer, identificou como cristão e ainda identificou como pastor ainda por cima. Eu falei: amém, glória a Deus. Amém, amados? Então, é muito bom quando você não precisa falar, é muito bom quando você não precisa se defender, porque o Espírito Santo é a nossa defesa. Diga glória a Deus, queridos. É Ele que nos justifica. E aqui, o que mostrou, queridos? Eles estavam perseguindo, mas eles próprios viram a glória do Espírito Santo na vida dele. Aleluia! Podem te perseguir, mas querido, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que está cheio de Deus, aquele que está no azeite, aquele que está, né, na presença do Senhor, esse fará diferença nessa sociedade. Você pode ser criticado, você pode ser perseguido, mas quando, querida, né, no momento ali, a pessoa vai se dobrar, ela vai se reconhecer, porque a unção de Deus, ela está sobre a nossa vida. Diga glória a Deus, queridos. Aleluias. E aí, não precisa, né, ler agora, não tem como a gente ler. No capítulo 7, né, no capítulo 7, a partir do verso 2 até o 52, Estevão vai montar a sua defesa teológica, né? Ele vai narrar desde lá de trás até o presente momento, né? Trazendo à memória
ali traz a história completa. Você vê uma tremenda sabedoria, eloquência, né, de Estevão falando ali, ministrando, desde lá atrás até o momento, falando sobre o projeto de Deus, até a pessoa de Jesus. Tremenda a defesa dele. Mas aí, queridos, olha o verso 54, capítulo 7, verso 54. Depois ele montar toda a defesa, com qualidade, com conteúdo, né, explicando como Deus preparou tudo até Jesus. Mas o texto diz no capítulo 7, verso 54, aí de Atos, diz o quê? E ouvindo eles toda essa defesa, né, enfureciam-se os seus corações e rangiam os dentes. Ficaram irados, mais irados, não aceitaram aquela palavra, recusaram aquele ensinamento. Tem tradução que fala que, olha, ficou ali comichando ali nos ouvidos deles. Eles não quiseram, não aceitaram, e aí se levantaram. Pode avançar? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele é Estevão, tá? Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus. Que cena, queridos, imagina, ele ali, Estevão, sendo perseguido, sendo acusado, sendo preso, véspera aqui, né, quase sendo morto, mas olha a visão que ele teve, queridos. Ele teve, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus e ele viu a glória de Deus e viu Jesus à direita do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Vale a pena sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Aquela que é cheio do Espírito Santo de Deus, os céus se abrem. Eu acho que você não entendeu. Aquela que é cheio do Espírito Santo de Deus, os céus se abrem. Os céus estão abertos, querido, querida, sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo, e em nome de Jesus, Deus vai te trazer revelações, Deus vai mostrar a sua glória, Deus vai mostrar a sua intimidade para você. Aleluia! Deus não mostra a sua glória, não dá a sua intimidade para qualquer um. Tem que buscar. Aquele crente que vive uma vida dupla, negligente, relapsa, desobediente, um pé na igreja, um pé no mundo, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, superficial, aquele que não ora, não lê a Bíblia, em nenhum momento do dia tem contato. Deus vai revelar os seus tesouros escondidos? Tu está de brincadeira, né? Tu está de brincadeira. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Tem que buscar, meu irmão. Tem que buscar, minha irmã. Tem que buscar. Não digo que tem que pagar preço algum, porque é pela graça, mas tem que se esforçar. A Bíblia diz que é com esforço que a gente conquista. Então vá buscar, vai clamar, vai jejuar, vai lutar. Nós vamos marcar monte em julho para a gente ir, tá bom? Vai para o monte, vai clamar ao Senhor, vai para vigílias, se dedica nas causas do Senhor, vai evangelizar. Meu irmão, trabalho tem. Não vem com essa que tu não tem alguma coisa para fazer. Pastor, não me chama para fazer nada. Pô, cara, vem falar comigo. O que mais tem é serviço. Se de repente você quer título, aí fica complicado, mas serviço tem. Mesma coisa, né? Quer emprego, carteira assinada e tudo, é difícil, mas trabalho tem, né? Então, queridos, trabalho tem. Quer trabalhar? Tem muito trabalho, irmão, tem muito trabalho. Poucos são os obreiros. Trabalho tem muita coisa.
Quer trabalho? Ó, tem um grupo aí que evangeliza 5 e meia da manhã, ali perto da casa do Alemão. Está aí o Marquinhos, Isaac, panfletando lá. Vai com eles aí, ó. Estão lá, panfletando, 6 horas, estão panfletando lá. Trabalho tem, cara. A gente nem noticia isso muito aí. Tem tantas coisas que estão acontecendo, a gente nem noticia. Peço até perdão por isso, né? Mas está fazendo, está acontecendo, né? Muitos são aí escondidos, mas está acontecendo, está fazendo. Não precisa ter muito título, crachá, cartão, né? Não precisa de muita coisa não. Vai fazer. O reino de Deus tem muita coisa para fazer. O pessoal está com um grupo, um trabalho evangelístico aqui em cima, muito grande, muito bom. Estão fazendo o trabalho, né? E é isso aí, vamos fazendo, glória a Deus. Trabalhando, fazendo a obra do Senhor, se dedicando, né? São os anônimos. Mas está acontecendo, está fazendo. E Deus vai honrar, Deus vai abençoar, os céus vão se abrir. Seja cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém, amados? E aí Deus vai mostrar a sua glória, vai mostrar a sua presença, quando vê dedicação, quando vê entrega, quando vê, né, busca ao Senhor. Ele viu os céus abertos, Deus falando. Avança para 1056 e 57, e ele disse: e eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está de pé, à mão direita de Deus. 57, e eles gritaram com grande voz. Olha que a reação deles foi boa? Não, queridos, nem sempre nós seremos atendidos, nem sempre seremos reconhecidos, né? Nem sempre, vamos continuar sendo perseguidos, como Estevão continuou sendo perseguido, mesmo sendo cheio do Espírito Santo. Pode acontecer, vai acontecer, querido. E eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, amém? Perseguiram ele. Nós não queremos te ouvir mais, cala a boca, não é isso, não queremos isso, e partiram para dentro dele, queridos. Olha o que vai acontecer, verso 58, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Estevão foi o primeiro mártir da igreja de Atos dos Apóstolos. Estevão foi perseguido, Estevão foi morto, apedrejado. Expulsaram da cidade, apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, 59, e apedrejaram a Estevão, que em invocação, no momento que ele estava sendo apedrejado, olha o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha a diferença de uma pessoa cheia, completamente cheia de sabedoria, cheia de poder, cheia do Espírito Santo. Às vezes, quando nos perseguem, às vezes quando falam contra nós, quando se opõem a nós, nós vamos, enfiamos o dedo na cara da pessoa, nós vamos tirar satisfação, nós vamos e aí damos com a mesma moeda. Mas olha só o que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo. Olha a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele estava sendo apedrejado, e aí ele faz uma oração. Ele faz uma oração como se fosse a oração de Jesus lá na cruz, né? Você lembra? Pai, eu te entrego o meu espírito. Ele vai falar: Senhor, recebe o meu espírito. Não acaba aí. Olha o verso seguinte: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Queridos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Deus está levantando uma nova geração, eu creio, nesses dias, no final dos tempos que nós vivemos. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que existe um extremo, pastor Adriano, um extremo de um grupo que não quer absolutamente nada. Infelizmente é uma grande parcela, mas eu creio
que existe um outro extremo também, que está acontecendo nesses dias. De repente a gente tem que colocar um óculos, uma lupa para ver, mas existe um povo remanescente, sim, e sou eu e é você, amém ou não amém? Que quer o poder, que entende que precisa do poder, porque senão não vai resistir. Um povo que quer buscar, que quer se entregar, que quer fazer como aquela mulher que derramou um unguento. Não interessa, não tem valor, eu quero derramar o meu melhor, de entregar o seu melhor, de dar o coração, de dar com inteireza, sem desprendimento. Deus está levantando, eu creio, uma nova geração desprendida das coisas da carne, desprendida das coisas materiais, desprendida das coisas desse mundo, e dando o quê? Dando palavra de sabedoria, dando poder, enchendo essa vida do Espírito Santo, fazendo transformar esta geração. Querido, querida, para estes Deus dará revelações. Para este Deus dará o que diz Isaías, os tesouros escondidos. Aleluia! Deus dará, eu creio nisso. E aí Estevão, sendo apedrejado, ele faz igualzinho a Jesus. Eu entrego o meu espírito. E Jesus também na cruz ele fala o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha o que Estevão faz. Clamou em alta voz dizendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que Estevão está falando? Senhor, não considere o que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo na ignorância. Isso que quer dizer não lhes imputes o pecado. Não leve em consideração, Senhor, o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Ele fala, ele faz exatamente como Jesus. Estevão era verdadeiramente um discípulo de Jesus. Diga glória a Deus, queridos. A história não fala claramente, né? Mas possivelmente ele era um dos 70, né? Discípulos de Jesus. Não era um dos 12, mas possivelmente ele era da equipe dos 70. Então, queridos, ele era cheio do Espírito Santo. Fez a diferença. Um verdadeiro discípulo de Cristo. E eu finalizo conclamando a você, estimulando a você, como Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus, verdadeiro discípulo de Jesus, e por isso marcou, por isso fez diferença. Você, meu amado, minha amada, Deus está te levantando hoje como um discípulo de Jesus. Não um discípulo qualquer, não discípulo qualquer, não, mas nessa noite, vem sobre a igreja a mesma unção que havia sobre Estevão. Eu preciso dessa unção, queridos. Eu preciso da sabedoria dos céus. Eu preciso de poder. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém pode dar glória a Deus, queridos? Nós não precisamos de nada desse mundo. De nada, nada. O que nós precisamos mais é do poder do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos buscar. Não busque nada dessa terra. Não busque títulos dessa terra. Não que seja ruim, mas coloque tudo isso em segundo lugar. Nunca deixe nada ocupar o lugar
de Deus no teu coração. Posso ouvir um amém, amados? Como eu testemunhei e eu glorifiquei a Deus aqui, né? Por ter passado na prova, sou advogado, doutor, né? Querido, eu quero dizer para você, para mim isso não é nada, meu coração não está nisso, meu coração está em Jesus. Para mim é muito maior. Teve até no escritório, nessa semana, estava no escritório com uma pessoa, aí estava escrevendo lá, aí ele falou: vem cá, você quer que eu coloque aqui pastor ou doutor? Eu falei: coloca pastor. Pastor é maior, amém? Coloca pastor, porque eu sou em primeiro lugar pastor. Se ser advogado ou ter qualquer outro título atrapalhar a minha vida, a minha comunhão, o meu ministério, eu vou abandonar, porque em primeiro lugar eu fui chamado para ser pastor. Pastor, eu amo ser pastor, eu sou apaixonado por ser pastor, eu abri mão de tudo para ser pastor, eu amo ser pastor, eu amo cuidar de ovelhas, nada é maior do que o meu Senhor. Diga glória a Deus, queridos. Fica de pé no seu lugar. Vamos.